Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre a Lei Maria da Penha. Há 12 anos, o país dava um importante passo no combate à violência contra a mulher. A lei foi aprovada no dia 7 de agosto de 2006. A homenagem a Maria da Penha se justifica. Ela foi agredida pelo marido por 6 anos até se tornar paraplégica após sofrer um atentado com arma de fogo em 1983. Ele ainda tentou matá-la por afogamento e eletrocutada. O julgamento demorou 19 anos e ele ficou apenas 2 anos preso. Apesar da lei estar em vigor há 12 anos, ainda há muita insegurança para a mulher. Dados divulgados pela Polícia Civil mostram que 225.869 mulheres foram vítimas de violência doméstica e familiar entre 2013 e 2017. Um outro dado mostra que entre janeiro e junho desse ano, o Tribunal de Justiça concedeu mais de 10 mil medidas protetivas urgentes às mulheres, um aumento de 36% em relação ao ano passado. Mas o que pode ser feito para acabar de vez com a violência contra a mulher? Para saber essas e outras respostas, eu converso com a Cristina Fernandes. Ela é coordenadora do Centro Integrado de Atendimento à Mulher, Márcia Lira. Muito obrigado, Cristina, pela sua presença. Eu gostaria que você fizesse um balanço em relação a esses 12 anos da Lei Maria da Penha. Bem, Sérgio, eu que agradeço que por vocês pautarem esse assunto, né, de tamanha importância. Bom, o que eu venho observando, né, a gente enquanto equipe técnica que atua nesse enfrentamento, mas sobretudo na área do cuidado, é que a Lei Maria da Penha deu visibilidade, colocou na pauta de debate social esse assunto, e isso é fundamental. Acho que toda a transformação cultural depende de amplo debate, né? Ela precisa ser um assunto cotidiano, né? Nas rodas de conversa, seja na área profissional, mas seja no cotidiano do cidadão, da cidadã. E isso foi um grande ganho, né? Porém, o que a gente também percebe é que essa mesma cultura afeta a expectativa que se tem sobre os resultados disso, né? Então, essa mulher que muitas vezes deseja que a violência cesse, ela não quer determinadas consequências que são originadas pela ativação da lei, ou seja, o registro de ocorrência, a denúncia. O que ela não quer é, às vezes, a separação. Ela não quer que esse cara seja preso. Muitos agentes públicos podem ter consequências nos seus trabalhos e nos seus rendimentos, né, em razão também dessa denúncia. E isso tudo, muitas vezes, essa mulher não quer, né? Não é sempre, isso depende, porque cada caso é singular sempre, né? Depende da história de vida de cada pessoa e da história daquele relacionamento, mas em muitos casos isso acontece. Você percebe que a mulher ainda tem um certo medo, receio de fazer a denúncia, é isso? Muitas vezes ela não quer, ela tem a clareza que ela não quer. Ela não quer porque ela acha que vai ser mais exposta, ela não quer porque ela não sabe, ou ela não sabe nada, e aí isso deixa ela bastante assustada, ou ela já ouviu falar dos possíveis desdobramentos, né? Então, eu vou ter a medida protetiva, mas quem é que vai assegurar? Vai ter um policial o tempo todo para garantir que ele não se aproxime de mim, né? Ou a hora que ele receber essa notificação, quem vai estar lá com ele sou eu, são os meus filhos, né? E aí ele pode ficar mais agressivo ainda, né? Então é muito importante que a gente esclareça ao nosso público quais são as conquistas da mulher, ou seja, a Lei Maria da Penha garante o que para essa possível vítima? Eu acho que garante o debate, e isso é fundamental, porque o debate contribui para essa transformação cultural. A gente vive numa sociedade ainda muito machista, patriarcal, né, onde vigora também a ideia da família como um espaço inviolável, né, onde ninguém deve se imiscuir, né, enfim, é do âmbito do privado.
Isso é um grande ganho saber que não. As coisas, aquela questão, né, que tem até a campanha em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, se mete sim, né? Porque assim, desrespeito, violência não deve ser tolerado em nenhum âmbito. Deve ser denunciado pelo vizinho, supostamente, se presenciar uma situação como essa. Sim, porque ele não tem responsabilidade nenhuma sobre aquela denúncia. Ele vai denunciar algo que ele verifica que é inadequado. Agora, a investigação sobre aquilo cabe a um outro setor, que é o da segurança pública, ao setor do Ministério Público. Né? Hoje, uma mulher vítima de violência doméstica, qual o primeiro passo? Ela deve procurar uma delegacia? Como é que ela deve fazer? Olha, eu sou muito suspeita, porque eu trabalho na área do cuidado e eu entendo que muitas dessas mulheres não querem denunciar, mas elas não querem mais a violência. Né? E também entendo que a violência ela é relacional, né? Ela é uma dinâmica de interação entre duas pessoas. Não necessariamente uma pessoa que é violenta com uma mulher será violenta com outra mulher. Depende muito dessa postura. Eu não estou falando que ela é responsável, que ela é culpada, nada disso, é longe disso. Né? Mas é nessa interação, é nesse cotidiano, é na combinação dessas pessoas que isso pode se instaurar. Né? Agora, faltam ainda medidas preventivas. A gente observa que a mulher, lógico, quando chega a uma delegacia para fazer uma denúncia, ela já sofreu essa violência. Ou seja, onde que a gente precisa avançar para prevenir esse tipo de situação? Na divulgação dos espaços de cuidado. Porque se essa mulher percebe que tem algo dentro da relação que é insatisfatório, que ela tem como uma desqualificação dela, da individualidade dela, da individuação dela, do bem-estar do grupo familiar e ou dela, procurar centros de atendimento é fundamental, porque ela pode se recolocar nessa dinâmica de outra forma e repensar essa relação. Porque a gente tem um caso agora que está na mídia, né? E eu achei muito interessante, porque aí minha leitura, meu olhar é outro, né? E é muito interessante como as pessoas estão buscando o tempo todo, familiares e amigos, identificar no histórico de convivência momentos em que ela apresentasse sinais de uma violência física. Muitas vezes esses sinais não são percebidos ao longo do tempo, né? Porque não há violência física. Justamente, a agressão doméstica ela precisa ser qualificada como qualquer tipo de ultrapassagem de limite, né? Exatamente, exatamente. A gente precisa saber que chega um momento em que esse conflito ele deixa de ser saudável para apontar um adoecimento da relação. A gente sempre fala, né, o maior índice que nós atendemos é de violência psicológica, de violência moral. Por quê? Porque isso necessariamente precede, no âmbito da violência interpessoal por parceiros íntimos, isso precede a violência física que pode nunca se instaurar. Né? E às vezes é tão grave quanto qualquer outra violência física. Às vezes uma violência física marca some e essa mulher interrompe, no primeiro ato de violência física, ela interrompe a relação. Ela não consegue se ver enredada, mas a violência psicológica não. Cristina, a que você atribui o fato de alguns homens ainda não temerem a Lei Maria da Penha? Ou seja, o número de violência a gente sabe que permanece, ou talvez, não sei como estatisticamente a gente pode colocar isso, mas o comportamento masculino culturalmente acaba provocando isso. É impunidade? Como é que você tem uma leitura desses casos? Olha, a gente não acredita que a punição ela transforme uma visão cultural. Né? A responsabilização dessa pessoa pode contribuir muito mais. Responsabilização, assim, fazer como já está previsto atualmente, né, em muitos espaços, inclusive do sistema judicial, o sistema de justiça, a questão do grupo de homens, fazer com que os homens reflitam sobre a postura dele, reflitam sobre esse lugar dele enquanto homem, que o poder dele não está, como é que fala, vinculado à força física, não está vinculado a um poder dele se sobrepor ao outro, dele oprimir o outro.
né? Ele não precisa se sentir menos importante na relação se ele estiver dialogando, né? E eu acho que a responsabilização nesse aspecto de provocar reflexão é fundamental. Porém, como é do âmbito do privado, isso é muito difícil, né? Porque se você não tiver as marcas, né, a comprovação disso é muito pouco materializável, né? Depende de testemunhos e muitas pessoas não querem se envolver, como eu disse antes. Então, por isso que a gente fala que a violência psicológica ela é muito insidiosa, né? E ela favorece que aquela ambiência promova uma agudização, um agravamento da violência. Cristina, com base em todo esse cenário que você disse durante a entrevista, qual que é a sua mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, para que elas consigam diagnosticar que alguma coisa está no caminho errado, ou seja, não precisa chegar até a agressão física. Existem indícios, né? E qual que é o seu alerta? Todas as vezes que qualquer um de nós, né, mas em especial considerando a nossa cultura, a nossa sociedade, onde a mulher, ela, enfim, é vista como menos importante no espaço público, no espaço social, e muito, enfim, importante no espaço privado, né, quando ela percebe que ela está sendo coagida, inibida, seja nos desejos, na rotina, na vontade, às vezes até mesmo no pensamento, mesmo que ela acredite que isso tudo é por uma questão de sentimento ou por uma questão de fazer com que o relacionamento no âmbito privado funcione, já que cabe a ela é a responsável por isso, né, culturalmente falando, que ela tenha certeza que isso não é saudável. Cristina, muito obrigado pela sua entrevista. Ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.